Nosso tema de hoje é a solidariedade. O que caracteriza a solidariedade? Somos pessoas solidárias? Qual a contribuição do Espiritismo para o desenvolvimento do sentimento solidário? A solidariedade nos proporciona vantagens? Então, o que é a solidariedade? Podemos definir como sentimento de simpatia, de ternura ou piedade pelos pobres, pelos desprotegidos, pelos que sofrem, pelos injustiçados. Ela é, assim, essa disposição favorável para com aquela pessoa ou grupo de pessoas que está passando por algum tipo de necessidade ou dificuldade. Natural que por onde olharmos, veremos necessidade. Ela está em toda parte. Mas ela não é somente sentimento. A solidariedade se define, sobretudo, pela ação, por nossas boas ações. Por isso, ela também é a manifestação desse sentimento, com o intuito de nos confortar, nos consolar, de oferecer ajuda, caracterizando pela cooperação ou assistência moral, que se manifesta a alguém em quaisquer circunstâncias, boas ou más, e tem muitas. Não duvide disso. Interessante é que detectemos a necessidade para termos a vontade, o desejo de agir naqueles momentos de necessidade. Em nossa sociedade, o que está prevalecendo, o que vemos e ouvimos a todo instante, as crueldades, as injustiças, é justamente o oposto da solidariedade. Devemos pensar bem nisso. E o que seria? O individualismo, ou, conforme o ditado popular, cada um por si e Deus por todos. É isso que está ocorrendo, porque nós ainda não sabemos pensar, agir coletivamente. Valorizamos muito mais os próprios interesses numa clara manifestação de exclusivismo. Quantas vezes em que, diante de problemas comuns, cada um pensa e age isoladamente, sem cogitar a hipótese de uma ação conjunta, de um esforço solidário. Contudo, nessa lei do cada um por si, deixamos de perceber que, ao buscarmos o bem comum, todos são indistintamente beneficiados. Nós sabemos muito bem disso com o nosso trabalho diário, e quando, enfim, compreendemos que isoladamente não conseguimos verdadeiramente vencer, que juntos somos melhores e muito mais sábios do que cada um sozinho, teremos finalmente aprendido que a solidariedade beneficia tanto aquele que a pratica como aquele que a recebe. Podemos dizer até que muito mais, mas muito mais quem a pratica. Na questão 799 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E os Espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da nossa sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse, destruindo os preconceitos de seitas, de castas, de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Será somente através desse interesse pelo bem-estar geral que conseguiremos, como sociedade, estabelecer uma nova ordem de convivência social, em que as necessidades naturais de todo ser humano, a alimentação, a moradia, o lazer, a família, o conhecimento, serão direitos garantidos a todos aqui que renascerem? O francês Léon Denis, 1846-1927, um dos principais continuadores do Espiritismo após a morte de Allan Kardec, argumenta que o Espiritismo, através da lei da reencarnação, nos ensina que os homens são solidários uns com os outros, unidos por um destino comum. As imperfeições sociais de que todos mais ou menos sofremos
são os resultados de nossos erros coletivos no passado. Cada um de nós traz a sua parte de responsabilidade e tem o dever de trabalhar para o melhoramento do destino geral. A doutrina das reencarnações aproxima os homens mais do que qualquer outra crença, ensinando-lhes a comunidade de origens e fins, mostrando-lhes a solidariedade que os liga a todos no passado, no presente e no futuro. Então, não tem como, nós estamos ligados no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. E diz que não há entre eles deserdados nem favorecidos, que cada um é filho de suas obras, senhor do seu destino. Nossos sofrimentos, ocultos ou aparentes, são consequências do passado, ou também da escola rígida, inflexível, onde aprendem as altas virtudes e os grandes deveres. É a nossa reforma íntima que tanto buscamos. São os processos educativos da nossa vida que vão nos moldando e substituindo nossos hábitos. Quem já experimentou perder um hábito ruim e adquirir um hábito bom? Fica aqui essa pergunta para a nossa reflexão. Nosso Consolador prometido propiciou o entendimento de que somos imortais, em pleno processo de modelagem da nossa vida. A crença na reencarnação nos desestimula intensamente a cuidar de nossos exclusivos interesses. Ao nos conscientizarmos de tal realidade, sentimos-nos imbuídos pelo trabalho de aprimoramento de nossos deveres para com todas as criaturas, incluindo também a natureza, os animais, porque passamos a compreender que a construção de uma saudável e recíproca dependência entre todos necessita de um alicerce fortemente estruturado na igualdade, na fraternidade e na solidariedade. A mudança de comportamento também é o respeito com a natureza e os animais. Repetindo, né? Não podemos nos esquecer, somos responsáveis pela nossa natureza e pelos animais. Para compreendermos melhor, tem uma frase de Emmanuel, que está no capítulo 30 do livro Fonte Viva, que diz: a semente minúscula habita o germe do tronco, que quer dizer, no processo de evolução espiritual, nosso potencial pleno aguarda manifestação. Temos que melhorar, temos que tirar os excessos. Podemos exemplificar com a semente da laranja, que ao brotar e florescer, colheremos laranjas, em hipótese alguma, mangas, certo? E nós, espíritos que trazemos o germe da divindade dentro de nós, que temos Deus dentro de nós, obrigatoriamente seremos espíritos puros, querendo ou não, desistindo de viver nessa vida ou não. Esse é o nosso fim, é o nosso futuro, a nossa finalidade. Então, a solidariedade, esse sentimento de identificação, de reconhecimento das dificuldades, das necessidades alheias, que consequente boa vontade para a cooperação, nos habilita a sairmos de nós mesmos e nos colocarmos no lugar do outro. E ao deixarmos de lado nossos egoísticos desejos, é possível, em determinadas circunstâncias, abrir mão de alguma satisfação nossa em benefício do bem-estar alheio. Para ilustrar a maneira como ocorre essa dinâmica da solidariedade, beneficiar tanto aquele que faz como aquele que recebe, temos o seguinte conto, inspirado no escritor russo Leon Tolstói. Ele conta que, depois de castigar os campos da Rússia por meses ininterruptos em 1860, o inverno parecia finalmente dar sinais de enfraquecimento. Vendo que a neve se mantinha estável ao longo de sua imensa propriedade, o senhor mandou chamar 2 de seus melhores camponeses e lhes deu a incumbência de viajar a uma aldeia distante para tratar de um contrato de extrema importância para o futuro de seus negócios. Pushkin e Martin
foram os encarregados. Acordaram cedo, numa fria e escura manhã, atrelaram um robusto cavalo ao trenó e seguiram. A viagem deveria durar 7 ou 8 horas. Imagina isso na neve intensa. Antes do meio-dia, entretanto, começou a nevar. Logo, a nevasca tornou pior a visibilidade e dificultou ainda mais o trote do animal. Hábeis e experimentados, Pushkin e Martwin, mesmo assim, faziam o trenó prosseguir. Mas um dos patins do trenó caiu numa vala e foi impossível tirá-lo dali. Eles tiveram de livrar o cavalo e retomar o caminho a pé. O frio era cortante. Envolvidos em seus pesados casacos e afundando na neve que atingia seus joelhos, os camponeses caminhavam, sem ver a casa, sem ver a aldeia que pudesse pedir abrigo. As horas passavam, a situação não se alterava. Estavam nessa situação terrível quando avistaram 2 corpos jogados na neve. Aproximaram-se e viram uma mulher ao lado de uma criança de 2 ou 3 anos. A mãe falecera, mas o menino ainda respirava. Com extrema dificuldade, Martwin apanhou-o e trouxe aos braços. "O que está fazendo? Ficou louco?" perguntou-lhe Pushkin. "Ele ainda está vivo?" "Sim, e daí? Como é que você vai levar a criança se não aguenta o peso do próprio corpo?" Eu pensei que poderíamos fazer um revezamento. Comigo, já estou tendo trabalho demais para salvar a minha vida." E dizendo isto, Pushkin se afastou e sumiu atrás do monte de neve. Martwin acomodou o pequeno em seu colo. Para esquentá-lo, colocou-o em contato direto com a pele e o cobriu com suas roupas. E agora, que mal conseguia locomover-se em função do novo peso que agregava, seguiu adiante. A tarde passou lentamente, a neve não deu tréguas. O frio começava a adormecer os membros de Martwin e a convencê-lo a parar de andar. A ideia de que precisava salvar aquela vida, colada em seu peito no entanto, o fazia prosseguir. Assim foi que à noite, extremamente cansado, esgotado, congelado e faminto, chegou a uma pequena aldeia. Foi recebido magnificamente pelos moradores, que tomaram todas as medidas necessárias à acomodação, à restauração da saúde dele e da pequena criança. Ali ficou vários dias. Quando as condições do tempo permitiram, um médico veio à aldeia. Todos estavam maravilhados de que Martwin tivesse sobrevivido àquela terrível tempestade e pediram para ele contar inúmeras vezes sua aventura na neve. Achavam um verdadeiro milagre que estivesse vivo depois de uma nevasca que vitimara centenas de pessoas em toda a região, segundo dados do governo. Após ouvir o que o seu cliente narrara, o doutor concluiu: a sorte de Martwin foi ter achado o menino. Ao colocá-lo de encontro ao peito, dava calor para ele, mas também o recebia. Os dois mantinham-se alimentados por essa fonte interna de calor, e foi por isso que resistiram ao frio. E na lista das vítimas do inverno daquele ano constava o nome de Pushkin. Seu corpo foi encontrado a poucos metros do lugar onde Martwin resgatou a criança. Esse conto enfaticamente demonstra as vantagens da solidariedade, o amparo recíproco, a troca de benefícios, a criação de genuínos laços de amizade, o intensificar das qualidades humanas, o desenvolvimento do amor. Quanto mais saímos de nós mesmos, mais vencemos o nosso próprio egoísmo e mais satisfação e alegria podemos encontrar em ajudar, em compartilhar. Maiores passam a ser nossas possibilidades de trabalhar pelo próprio bem-estar. Assim, imprescindível é que nos conscientizemos de que nosso íntimo se ilumina a cada pensamento de benevolência, a cada ímpeto de solidariedade. E se esses gestos de interesse se repetirem, se multiplicarem, mais cresceremos, mais evoluiremos. Podemos afirmar que Jesus foi um indivíduo que viveu, sobretudo, para confortar a dor alheia, principalmente em uma época em que as dificuldades eram tão grandes
e as diferenças entre as classes sociais tão intensas. Sua atitude foi a de alguém que sempre buscou agregar todos no todo. A sua mensagem até hoje nos concita a comunhão e a consolação. Quando ensinou que quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, enfaticamente nos conclamou a prática da ajuda mútua e da assistência recíproca, numa época em que a solidariedade e o trabalho eram tão pouco valorizados. Quando recomendou: ameis uns aos outros, assim como vos amei, proclamou que a boa vontade desinteressada é o único caminho para o desenvolvimento da confiança, do entendimento recíproco, requisitos essenciais à conquista de uma harmoniosa convivência social. E assim encerro essa mensagem de muito amor, de muita solidariedade, e agradeço pela atenção.